Sejam todos muito bem-vindos à União Municipal Espírita de Petrópolis. Hoje o pessoal acho que está com um pouquinho de frio, né? Está todo mundo com medo de sair de casa, a gente estava comentando isso daqui. Nossa, esfriou muito, mas é muito bom estarmos juntos aqui, mais uma vez, aproveitando essa oportunidade para estudar o Evangelho do Cristo. E hoje, especialmente, a gente, muito alegre por estar recebendo o Alexandre aqui. Eu estava falando com ele. O pessoal fala, Alexandre lá do CE. Então, para mim, não apareceu o Alexandre do CE nunca, porque eu conheci o Alexandre aqui. Isso há mais de 30 anos, quando eu vim para cá, porque a gente trabalhava e estava sempre junto ali pela casa. Mas a gente sabe que os caminhos, às vezes, cada um segue por um lado, mas é muito bom estar com ele aqui novamente. E assim, como em outras oportunidades, a gente de vez em quando a gente se encontra pelas casas adeus aí, procurando trocarmos ideias e aprendizados. Então, a gente fica muito feliz com a presença dele aqui junto a nós. Nós vamos ler uma página para fazer a ambientação do livro Sempre Melhor, do nosso irmão José Carlos de Luca. Deus quer a nossa cura e libertação. Creia nisso com sinceridade. Deus está louco para fazer um milagre em sua vida. Mas para isso, Ele precisa que você crie condições para o socorro divino. Por isso, por mais difícil que seja a sua situação, não pare de andar. Caminhe adiante, realizando tudo o que está ao seu alcance para equacionar as dificuldades de agora. Que você decrete o fim da queixa e da reclamação. Que largue o comodismo e o medo e se movimente firme e confiante na renovação do seu destino a partir da renovação de si mesmo para o melhor que Deus quer de você. Convença-se de uma coisa: ninguém melhora a vida sem se melhorar primeiramente. Deus está olhando para você neste momento e observando o que você fará a partir de agora. Então, meus amigos, vamos procurar nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e deixar que chegue até nós a presença do nosso amigo Jesus. Que possamos, junto a Ele, acalmar os nossos corações e o nosso pensamento e deixar que Ele nos abrace, conheça as nossas dificuldades, os nossos problemas. E que assim, Senhor, possamos encontrar em Ti a força, a coragem, a fé e a esperança para seguirmos em frente. Como disse a página, sem reclamarmos, sem nos queixarmos, pois sabemos que nada acontece por acaso. Que Tu possa olhar por cada um de nós, Senhor, pois somos ainda tão pequenos, com tantas necessidades. Mas sabemos também que Tu está olhando por cada um de nós, com todo o Teu amor e com todo o Teu carinho. Que Tu envolva esta casa e a nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Assim como os nomes que foram colocados ali na cesta. E abençoe também o nosso irmão Alexandre, para que ele possa ser intuído e amparado, trazendo os seus estudos e os seus ensinamentos na tarde de hoje. Obrigado, amigo. Que a Tua paz nos envolva e nos fortaleça, hoje, agora e sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, como está aqui, eu vou parar um pouquinho. Alexandre trazendo para a gente sede perfeitos, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus seja uma realidade nas nossas vidas. Esse negócio de falar que a gente se conhece há mais de 30 anos, isso não é legal, não. Porque você tem a idade, né? Mas, de fato, a gente veio para cá muito pequenininho mesmo. Na época da Tiotília, quando ela era evangelizadora, isso deve ter uns 55, 56 anos. E depois, a gente foi trabalhar em outras casas. Pessoal, a gente não vai fazer uma exposição hoje, tá? O esquema não é de exposição. Porque na doutrina a gente não tem palestrante profissional, não é palestra. Ou melhor, a gente não vai fazer uma palestra, a gente vai fazer uma exposição, é exatamente o contrário. Por quê? Porque na doutrina você não tem aquele representante oficial, aquela coisa assim como você tem de repente em outras religiões, que tem aquela pessoa que é responsável por aquele assunto. O que a gente faz? Estava conversando com a Fernanda, a gente estuda, participa de grupos de estudo, ferrosidade, evangelização, toda aquela situação, conversa bastante com outros colegas e a gente chega a um entendimento comum em relação a alguns assuntos. O assunto de hoje é o capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, que particularmente eu entendo como propósito, é o nosso propósito de vida. E é um entendimento de acordo com a minha forma de pensar. Então eu convido todos vocês a relerem, quem já leu vai reler, quem não leu, lê esse capítulo. Pense de repente naquilo que a gente conversou hoje e ver se essas conclusões, se vocês concordam com elas ou não, porque vocês podem discordar. E se por acaso discordar, depois, numa próxima oportunidade, falem comigo. Fala assim, Alexandre, aquilo mais ou menos que você falou, será que isso é importante para o nosso crescimento? Então a gente vai fazer uma exposição, não é uma palestra, conversar sobre o capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, que eu entendo como se fosse o nosso propósito de vida, de existência. Bom, Kardec, ele era bem metódico, né? Ele era bem disciplinado e tinha muita didática no que ele fazia. Como é que está estruturado o Evangelho de um modo geral? Você tem uma passagem, normalmente começa assim, com exceção de alguns capítulos, principalmente o da estranha moral, que é bem diferente. Ele começa com a passagem de Jesus, depois tem uma série de considerações dele, de entendimento dele, e na seguida dispensa instruções aos espíritos e vem alguns comentários da espiritualidade. E esse capítulo, ele não está diferente. Vamos ver. Opa, deixa eu trocar de mão aqui. Ele não é diferente. Ele vem primeiro caracteres da perfeição, depois vem o homem de bem. Fala, o que é o homem de bem, né? Quem é? Nós somos pessoas de bem, homem de bem. Depois fala sobre os bons espíritas, que a gente pode falar também os bons cristãos. Podemos falar assim, porque toda moral espírita é a moral cristã. Vem de Jesus. Faz a parábola do semeador e após tem a famosa instrução dos espíritos. E nessas instruções do espírito fala sobre o dever, a virtude, os superiores e inferiores, fala sobre o homem no mundo e cuidar do corpo e cuidar do espírito. Então, como eu disse para vocês, sempre começa com a passagem de Jesus. E essa passagem de Jesus me lembra bastante essas duas figuras aqui, que são conhecidas de todo mundo, né? Quem não conhece Chico e Madre Teresa? Então, qual é a passagem? Qual é a passagem de Jesus em relação a isso? É uma passagem de Mateus. E Jesus fala o seguinte para a gente: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Características da perfeição. Fazei bem aos que vos odeiam.
e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo. Os publicanos eram pessoas muito queridas naquela época. Eram pessoas que cobravam os impostos, eram pessoas assim, muito estimáveis pela sociedade. Como é a Receita Federal hoje em dia, né? Todo mundo gosta do leão. Pois é, os publicanos não faziam, só gostavam de quem gostava deles. A proposta de Jesus era diferente. Ah, saiu aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Foi. Pois bem, os publicanos não fazem assim. E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial, mais que os outros? Os gentios também não fazem assim. Gentios eram todos estrangeiros, todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentios. Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então Jesus está nos convocando, está nos fazendo um convite para sermos perfeitos como propósito de existência. Propósito. Guardem essa palavra. Por que ser perfeito? Por que o meu propósito é ser perfeito? Agora, que perfeição é essa que Jesus está se referindo? É perfeito como Deus, como ele falou aí? Será que é dessa forma que ele está propondo? E a gente percebe, e a gente estuda, e a gente vê que não é dessa forma. Porque não tem como você ser perfeito. A gente aprende em doutrina que existem 3 coisas no universo. 3 coisas. Deus, Espírito e matéria. Essas 3 coisinhas. Deus, Espírito e matéria. Não tem como ser perfeito. É até difícil entender Deus. Eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande para entender Deus. Porque entender uma coisa que não faz parte do tempo, por exemplo, nós estamos dentro desse tempo e espaço, né? Deus não faz parte disso porque Ele sempre existiu. Vocês conseguem entender uma coisa que sempre existiu? Sempre. É fácil uma coisa que tem início e não tem fim. Nós somos imortais. Tivemos o início e não vamos ter fim. Agora, entender uma coisa que sempre existiu, que não foi criado, é demais para mim. Então, tira Deus, que é uma coisa que não cabe na cabecinha da gente aí. Mas espírito e matéria, a gente pode começar a trabalhar e entender melhor isso. Então, ser perfeito como Deus não era isso que Jesus quis dizer. Até porque, quando a gente pega o Novo Testamento no original, a palavra que estava escrita lá é teleios, nesse grego koioné que fala, né? O que é esse grego? Era o grego comum, não era o grego clássico. É onde foi escrito o Novo Testamento. Daí que veio as outras traduções, para o latim, português, para o alemão. Primeiro, se não me engano, foi para o alemão, com Lutero. E depois todas as outras traduções. A palavra está lá, teleios. E teleios significa alguma coisa que é completo, perfeito, pleno, o que atingiu o seu propósito. Então, é alguma coisa que é perfeita para uma determinada situação. Por exemplo, uma caneta. Se eu precisar escrever alguma coisa, um recado, um livro, um estudo, uma redação, um ditado, eu vou pegar uma caneta, vou escrever e ela está perfeita para aquilo. Ela atingiu um propósito. Agora, uma caneta serve para eu fazer uma operação? Para eu cuidar de uma planta? Para eu virar uma massa para uma laje? Não serve. Tem um propósito restrito. É uma perfeição relativa. E Jesus usou essa palavra teleios, não foi à toa, não foi por acaso. A perfeição que Ele nos sugere, a perfeição que Ele nos convida a pensar e a atingir, é uma perfeição relativa. É a perfeição para o nosso propósito de vida, para aquilo que a gente foi criado. E é esse propósito que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante. Pois bem, pode reparar que nesse texto, tudo gira em torno da caridade. Tudo gira em torno da caridade. Da benevolência, da indulgência, do perdão. Tudo
Tudo aquilo que ele fala, amar os inimigos, amar o próximo, fazer o bem, sem olhar a quem, todo esse texto pequenininho aqui de Mateus, gira em torno da caridade. Então a gente pode afirmar que Jesus e a doutrina espírita, como o Evangelho redivivo, diz que através da caridade, que para a gente é a indulgência, a benevolência, o perdão, tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que eu nunca decorei, não sei de cabeça, que fala que a caridade consiste nessas três coisinhas. Como é que Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tudo coisa fácil da gente viver. Tranquilo. Perdoar, então, é uma maravilha, né? Perdoar é uma tranquilidade. Consiste também no seguinte: como antídoto de tudo aquilo que atrapalha a nossa existência. A doutrina nos fala que todos, sem exceção, todos os nossos males, todos os nossos problemas, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições, tudo de ruim que acontece com a gente, ou que a gente vai buscar, tem como base, tem como origem o orgulho e o egoísmo que a gente ainda insiste em cultivar. A gente ainda insiste, e eu estou me colocando claro, né? Até porque, deixa eu deixar um negócio bem claro aqui também. Aqui eu vou falar para vocês aquilo que eu penso que deveria ser. Significa que eu faço isso tudo? Não, porque se eu fizesse isso tudo, eu não estava aqui agora. Eu estava num outro patamar, numa outra situação. Eu não estava nesse reme-reme dessas reencarnações inferiores, não. Eu não estava, não. Então, se nós estamos conversando aqui, é porque isso aqui está só na minha cachola. Aqui, ó. Mas ainda não está no meu coração. Infelizmente. Não está, Alexandre, tá? Porque a distância daqui para cá é a maior distância do universo. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas pelo menos já está na cabeça. Isso é motivo de alegria. É motivo de satisfação. Porque pelo menos a gente já vê uma luz no fim do túnel. E essa luz não é um trem, tá? Que vem no sentido contrário. Não é. Pois bem, tudo gira em torno da caridade. Opa, volta aqui. Tudo gira em torno da caridade. E o antídoto, por quê? Porque a caridade é o antídoto. O único para trabalhar e exterminar o egoísmo e o orgulho que tem dentro da gente. Vamos embora. Homem de bem. Eu, sinceramente, antes de estudar esse capítulo, eu achava que eu era homem de bem. Eu achava mesmo. Eu me achava mesmo. Eu falei assim, gente, não é possível, cara, eu não faço mal a ninguém, nunca roubei, nunca nessa vida, né? Não matei, nunca roubei, nunca fui, tá tranquilo. Respeito as pessoas, trato todo mundo assim com urbanidade, pelo menos me esforço, fora o trânsito. Tirando o trânsito e no futebol, eu trato as coisas bem. As coisas foram bem. Nessas duas situações aí já fica um pouco mais difícil. Não xingar no trânsito e nem no campo de futebol. Mas, eu sou homem de bem. Aí eu fui ver o que a doutrina espírita entende por homem de bem. O que eu entendi em relação a isso? E começa com essa frase assim, ó. Homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Olha só, não é uma pureza mais ou menos, não é aquela coisa meia boca, é na maior pureza. Justiça, amor e caridade. Aí eu comecei a ficar um pouquinho triste, porque eu falei, não, gente, isso aí eu não tenho esse café no bullying ainda. Meu bullying é pequenininho, não dá ainda para mim. Mas vamos ver o que o Evangelho fala. O que é viver a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza? Primeiro é ter fé em Deus. Deus. Acreditar, mas é acreditar realmente, não importa o que aconteça na nossa vida, a gente tem aquela convicção que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou falar para vocês que eu já passei alguns apertos na vida, coisa pouca, graças a Deus. Não passei muito aperto, não. Eu costumo dizer que eu nasci salvo. Vocês sabem o que significa nascer salvo? Essa expressão não é nem uma expressão espírita, tá?
primeira vez que eu escutei essa expressão nascer salvo, eu escutei do professor Leandro Carnal, que nem religião tem assim, ele não é, mas é uma pessoa que eu recomendo, tem umas coisas muito interessantes de se estudar e de se aprender com ele. E ele fala que nascer salvo é aquele que, sabe, que nasceu num lar, um pai, com mãe, ou com pessoas que protegeram ele na infância, que deram de comer, deram de vestir, deram amor, deram orientação religiosa, deram todas as condições para ele poder se desenvolver intelectualmente, fisicamente e emocionalmente. E isso aconteceu na minha vida. Eu tive tudo. Diferente, tem muitas pessoas que não sabem nem quem é o pai, tem gente que não sabe nem quem é a mãe, que nunca tiveram apoio, incentivo, nunca tiveram orientação em nenhuma dessas áreas, nem na parte moral, na parte emocional, nem na parte intelectual. Então a probabilidade dessas pessoas andarem e seguirem na vida em conformidade com as leis de Deus é muito menor do que a minha. Compensação, quanto mais for dado, mais será cobrado. Isso me perturba às vezes, porque eu recebi muito, eu tive tudo na conta certa, nem mais e nem menos. Então eu nasci salvo. Não vou poder, no meu momento lá na prestação de conta com a minha consciência, dizer que eu não sabia. Isso eu não vou poder fazer. Mas então, quem tem fé em Deus, não tem tempo ruim, não tem nada que perturba. Não tem doença, não tem desemprego, não tem plano econômico, não tem trânsito, não tem partida de futebol, não tem nada que vai abalar aquela pessoa. Não tem falecimento de pessoas amadas, porque ele tem fé em Deus. E quem tem fé em Deus, tem fé, sabe o quê? No futuro. No futuro. Gente, vocês sabem o que é aquela situação, me fugiu a palavra aqui agora, ansiedade. Vocês conhecem a ansiedade? Eu não posso falar que eu não, porque vocês já viram algum gordinho que não é ansioso? Não existe isso. E mesmo que eu queira dizer, eu não sou ansioso, é mentira, olha aqui. Eu sou muito ansioso. Teve momentos da minha vida, eu nunca tive problema com depressão não, tá? Mas com ansiedade, muitos. O problema é que eu tive que procurar ajuda, procurar médico, tive que tomar remédio, tudo, porque a ansiedade é uma coisa muito forte na minha existência. Eu com 19 anos pensava assim, como é que eu vou me aposentar? Eu consegui, tá, gente? Mas eu pensava nisso com 19 anos de idade. Isso é ansiedade pura. Quem tem fé em Deus não tem ansiedade, sabe por quê? Porque ele não vive no futuro. Gente, a gente não tem como viver no futuro. Quem vive no futuro tem ansiedade. E quem vive no passado tem o quê? Depressão. Nostalgia. Fica aquela coisa, no passado era assim, era sempre melhor, né? Sempre melhor. E não era nada melhor, gente, porque o melhor é o presente. Quem tem fé em Deus vive o presente, que é o único tempo que a gente efetivamente tem condição de fazer alguma coisa, de agir. É o único lugar que a gente pode efetivamente atuar. E por conta disso, não tem medo do futuro, não tem problema com o plano econômico, com a Terceira Guerra Mundial, com nada, com bomba atômica, não existe isso. Não se importa com o futuro. Não que ele não trabalhe, que ele não seja diligente, que ele vá fazer coisas que vá fazer com que o futuro seja melhor. Mas ele confia. Ele sabe que se ele fizer, se ele andar em conformidade com a lei de Deus agora, o meu futuro vai ser ok. E ser ok não significa não sofrer, tá, gente? Mas é não acumular mais dívidas e resgatar, botar em dia as dívidas anteriores. Então, o homem de bem, além de ter fé em Deus, tem fé no futuro. O homem de bem também é resignado, porque se ele tem fé em Deus, se ele tem fé no futuro, ele não se revolta por nada. Ele é resignado.
não tem aquele sentimento de injustiça, de mágoa, porque a mágoa também é um negócio que acaba com a gente. Não tem rancor. Aquela oraçãozinha estoica, né, de São Francisco: Deus, me dê força para mudar aquilo que eu posso mudar. Resignação para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Ele fala isso todo dia de boa. E sabedoria para saber a diferença, que é o mais difícil, né? Mas ele é resignado. Então ele tem fé em Deus, ele tem fé no futuro, é resignado e é benevolente. Ele faz o bem pelo bem, sem esperar juntar um tijolinho lá em nosso lar. Você faz campanha do quilo, você participa de reunião mediúnica, você faz exposição, divulgação, você faz tudo porque você entende que aquilo ali faz bem para você e faz bem para as pessoas. E se por acaso não tiver nenhum retorno, tudo bem. Também não é o meu caso. Faço alguma coisa, não muita, mas de forma disciplinada. Porque racionalmente eu já entendo que esse tipo de comportamento vai me fazer bem. Não é uma coisa espontânea ainda. Sabe a diferença de espontaneidade para disciplinado? Eu gosto muito do exemplo de escovar os dentes. Eu não conheço nenhuma criatura no mundo que nasça gostando de escovar dentes. Não conheço. Eu não gostava, meus 3 filhos não gostavam. E era discussão o tempo inteiro. Mas você acaba entendendo que escovar os dentes é melhor do que no dentista. Desculpa, mas porque é bem melhor você. Você pode ir no dentista, você pode ir no dentista independente de qualquer coisa, porque existe a manutenção. Mas, gente, é mais econômico você escovar dente, passar fio dental, fazer as coisas direitinho. E não sentir dor. Pois é. Mas aí o que acontece? Eu, depois de escovar a dente, mas sempre racionalmente. A gente vai ser disciplinado. Não é porque você gosta de fazer aquilo. Até o dia que você chega, 3 horas da manhã na balada, aquela coisa, comeu aqueles petiscos, às vezes tomou até um negocinho aqui, mas tudo bem. Aí você, morto de cansado, você quer só dormir. E você deita na cama daquele jeito. A boca está desse tamanho assim, cheia de gordura. Aí você vira para um lado, vira para o outro e não consegue dormir. Aí mesmo morto de cansado, tu levanta, vai lá, escova o dente, passa o fio dental e volta para dormir. O dia que isso acontece, você não escova o dente mais por obrigação. Aquilo é espontâneo. Vai chegar um dia que a gente vai ser benevolente, não porque a gente acha bom, porque aquilo vai ser parte da nossa essência. Vai ser espontâneo, assim, igual escovar o dente. A gente não vai conseguir existir se não estiver fazendo bem, não estiver sendo benevolente. Vai fazer parte da nossa natureza, daquilo para que a gente foi criado. Propósito. E a gente vai chegar mais em propósito. Outra situação característica do homem de Deus: perdoa. Perdoa. É uma coisa difícil. Só que, gente, não tem como seguir adiante se não perdoar. Eu estava vendo umas frases, pensando sobre perdão, né? Até para um outro estudo, e eu vi uma que é muito interessante, que assim, a perdoar é absolutamente fundamental para a gente poder continuar um relacionamento, porque todos nós vamos nos decepcionar, tá, gente? Não existe essa história. Você acha assim, casal recém-casado, nunca vou te decepcionar. É mentira, gente. Não existe isso. Nós vamos ser decepcionados profissionalmente, amorosamente, vamos ser decepcionados na nossa vida, faz parte. E um detalhe, nós vamos decepcionar as pessoas também, porque a gente vai errar. Então, se não tiver esse perdão para a gente poder continuar os relacionamentos, vai ser impossível de continuar convivendo com aquela pessoa. Então, o perdão, ele serve só para a gente poder continuar se relacionando? Não. Ele serve para a gente encerrar um relacionamento também de forma pacífica. Perdoar, esses dias o Haroldo Dutra
Eles usam uma expressão muito terrível assim, perdoa, #fui. Cara, eu achei isso ótimo. Porque a gente acha que perdoar é ficar convivendo, às vezes, com aquela situação que não dá mais, não tem como. Mas para a gente poder, efetivamente, terminar um relacionamento de forma pacífica, para que cada um possa seguir o seu caminho, tem que acontecer o perdão. Sabe por quê? Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta da mágoa, da dor, do rancor, do ódio. Enquanto a gente estiver cultivando aquele pensamento que nos traz esses sentimentos ruins, a gente não consegue se libertar daquela criatura. Não consegue. #fui não funciona. Então, até para a gente poder terminar um relacionamento, que às vezes é o caso, pacificamente, de tal forma que cada um siga o seu caminho, o perdão é absolutamente necessário. E o homem de bem perdoa. Não é fácil, não. O homem de bem é indulgente, paciente, tolerante, em qualquer situação. Indulgente na política. A gente vai começar um ano, hein? Quer dizer, daqui a pouquinho vai ficar mais quente a situação. Gente, indulgência, pelo amor de Deus, principalmente nas redes sociais. Indulgência faz parte do nosso processo evolutivo. Cada um fala o que quiser. Não vamos ficar retocando, criando polêmica. Não tem necessidade disso. Indulgente no trânsito, indulgente no futebol, indulgente em casa, indulgente no centro, indulgente com o expositor, indulgente com todo mundo. Porque a vida fica mais leve, fica mais fácil. Isso é um homem de bem. E aí eu cheguei à conclusão que não dá para mim. Não nesta encarnação ainda. O que sobra? Sobra os bons espíritos. E aí tem aquela famosa frase que todo espírita gosta de dizer, às vezes coloca no vidro do carro, que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar. Gente, domar é coisa de animal, viu? A gente é adestrado. Domar as nossas más inclinações. Olha isso, todo mundo sabe, decora. Esforço, ele não está dizendo é o que já domou, porque quem já domou é o de bem, não é o verdadeiro espírito. E esse esforço de coração é o que nos cabe nesse mundo, pelo menos é o que me cabe ainda. E eu estou muito feliz com isso, porque eu vejo que tem muito campo ainda para trabalhar, tem muita coisa para se doar. Esse é o verdadeiro espírito. E quando é que isso acontece? Em que momento que a gente resolve domar as nossas más inclinações? No instante que a gente atinge esse patamar aqui, ó. Maturidade do senso moral. Quando a gente chega na maturidade do senso moral, isso é fantástico. Isso não tem nada a ver com inteligência não, tá, gente? Com capacidade de entendimento de física, de matemática, de economia, de qualquer que seja, de línguas. A maturidade do senso moral, ela acontece quando a gente cansa de sofrer. Porque cansa sofrer. Cansa sentir dor. A gente fica cansado, chega um momento que eu não aguento mais. Não é possível, eu quero ter uma outra vida, uma outra encarnação, uma outra maneira de encarar, de existir, de conviver com tudo, porque a gente não vai sumir, tá, gente? Não existe sumir. A partir do momento que a gente foi criado, você não consegue matar teu espírito. O máximo que você consegue é matar esse corpo aqui, se suicidar, vai matar o corpo. Mas vai ficar pior, tá? Vai ser mais difícil. Então, a partir do momento que a gente tem o entendimento que eu fui criado, que eu não tenho como desaparecer, eu não vou sumir, eu tenho que encontrar qual é a alternativa. Como é que eu faço para viver melhor? Porque eu não aguento mais esse reme-reme desse sofrimento, dessa tristeza, dessa mágoa, que depende, eu não aguento mais ficar vivendo no futuro ou ficar vivendo no passado. Quando isso acontece, quando a gente chega nesse estágio, e a gente cansa de sofrer, é porque a gente atingiu a maturidade do senso moral.
E aí a gente começa a se reposicionar na vida. Pode ser através do doutrina espírita, pode ser através da igreja católica, pode ser através de um terreiro de umbanda ou de candomblé, pode ser através de qualquer, ou através de religião nenhuma, só através da filosofia ou de qualquer outra coisa. Mas quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a nossa busca, o nosso entendimento de como viver em sociedade, de como nos relacionarmos de uma forma que a gente consiga ser feliz, ou pelo menos ter momentos de alegria. Essa maturidade, ela é fundamental para nós estarmos aqui hoje. Eu acho que se a gente está aqui hoje conversando, deixando nossos minutos preciosos, é porque a gente já chegou nesse entendimento aqui, já chegou nessa maturidade do senso moral. Sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador, Jesus vai conversando com a gente sobre vários momentos da nossa existência. Eu acho muito interessante. Ele fala, ele começa assim, rapidamente. Fala sobre, nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão. E aí ele começou a falar assim, sobre a semeadura. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo de um caminho, e as aves do céu vieram e comeram. Uma outra parte caiu em um lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu. Porque a terra onde ela estava não tinha profundidade, mas, saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. E outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou, alguns produzindo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Isso está em Mateus. Aí a pergunta é a seguinte: onde é que nós estamos? Onde é que eu me encontro? Que tipo de terreno eu sou? Será que eu sou o que recebeu a semente no meio das... Será que eu sou todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção? Vem o espírito maligno e tira o que lhe foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Será que eu sou esse que recebeu a semente ao longo do caminho? Ou eu sou aquele que recebeu a semente no meio das pedras e que ouve a palavra e na mesma hora recebe com gosto? Faz sentido. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. E é esse que falta profundidade, que não fez aquela raiz profunda. Ou eu estou nesse estágio aqui, o que recebeu a semente entre os espinhos e aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra e ela se torna infrutífera, ou seja, cheio de espinhos, e cede às tentações do mundo e que está naquela dúvida: para quem que eu vou servir? Se eu vou servir a Deus ou se eu vou servir a mamão? Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e ela frutifica e rende 100, 60 ou 30 por um. Ou seja, é aquele que escutou, boa terra, e que já tem ouvidos de ouvir, coração de sentir. Essa é a pergunta que a gente deve fazer para a gente, todo dia. Aonde é que eu estou nessa história do semeador? Qual é o impacto que a palavra de Jesus, que os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, qual é o impacto que isso está fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo com isso que eu estou aprendendo? Que tipo de vida eu estou tendo? Com quem eu estou me relacionando? Que filmes eu estou vendo? Que livros eu estou lendo? Que atividade eu faço para ganhar vida? Qual é o tempo que eu utilizo? Qual é o tempo? Quanto do meu tempo eu
dou para o próximo, através de uma atividade no centro, através de uma atividade numa instituição, numa ONG, através de uma visita num orfanato, num asilo, através de uma distribuição de cestas básicas, de aquele programa Paz no Prato, que entrega quentinhas, né, para moradores de rua. O que eu estou fazendo da minha vida, da minha existência, a partir do momento que eu já recebi a palavra, que eu já tive pelo menos uma semana de evangelho? Que impacto que essa palavra está tendo na minha existência? Isso é para a gente pensar todo dia, todos os momentos. Bem, meus amigos, seguindo aqui sobre o dever, isso aqui é fantástico. Isso também é libertador na nossa existência e tem tudo a ver com o nosso propósito pelo qual a gente foi criado, para o qual a gente foi criado. O dever, o que é o dever? O dever ele começa precisamente no ponto que ele assaz a felicidade do vosso próximo, a tranquilidade do vosso próximo, e termina no momento em que não desejareis ver transposto por ninguém em relação a gente mesmo. Ou seja, uma mulher que é espancada, um casal que é espancada, que é maltratada pelo marido, não é dever dela permanecer naquele casamento. Não é, gente. Ninguém foi criado para apanhar, para ser ameaçado de vida, para ser espancado. Você pode até dizer que eu estou cumprindo meu dever, mas não está, porque você tem que proteger a sua vida e a vida dos seus filhos. Então, cumprir o dever de uma mulher que de repente, ou um homem mais difícil, né, mas uma mulher que seja espancada, é denunciá-lo. É utilizar os canais competentes, utilizar o que a sociedade já nos oferece para que aquela situação não se repita. A título de cumprir dever, ninguém tem que apanhar, não, gente. Ninguém tem que bater, tá? Ninguém tem que revidar, não é isso, pelo amor de Deus. Mas existem mecanismos na nossa sociedade para que essa situação não se repita. E a gente pode utilizar, e a gente não vai deixar de ser bom espírita por conta disso, nem cristão. Ninguém tem que ser humilhado. Ninguém tem que ser prejudicado. A gente não precisa buscar isso. A gente tem que viver sem fazer isso com ninguém. E se por acaso nós formos vítimas, entre aspas, de uma situação dessa, a gente não precisa ficar aceitando aquilo, não brigar, não revidar, não é isso. Mas existem mecanismos na nossa sociedade, pacíficos, para que a gente possa efetivamente se libertar daquela situação. Dever, ele começa, não é o dever das profissões, não é dever nada disso, é o dever no nosso relacionamento com o próximo. Ele começa no ponto que a gente ameaça a felicidade de alguém e termina no ponto que a nossa felicidade, o nosso bem-estar está sendo ameaçado. E a virtude? Outra coisa interessante sobre o dever. Suas vitórias não têm testemunhas, suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repreensão. Sabe por quê? Porque o tribunal onde é julgado, se a gente está cumprindo ou não o nosso dever, é na nossa consciência. Tudo acontece na nossa consciência. A igualdade diante da dor, isso é muito interessante. É uma sublime previsão de Deus que deseja que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal alegando a ignorância deles. Ou seja, não é para ficar sentindo dor, tá, gente? A gente não tem que ficar feliz porque está sentindo dor. Tem muito espírita que acha que com processo de eu vou fazer, bom, quanto tiver mais doendo, melhor. Não tem que sentir dor. A dor, ela só existe quando a gente se desvia do caminho que Deus criou para a gente. Quando a gente começa a cometer uma não conformidade em relação à gente de Deus, a dor vem só para nos mostrar que a gente não está no caminho correto. E para a gente poder se reposicionar. Todos
porque senão, se a gente estiver fazendo uma coisa errada e não perceber, tipo, não, mas eu não percebi que eu estava fazendo mal para outra pessoa, não, aquilo estava te trazendo boas coisas, aquilo te trouxe bons pensamentos, bons relacionamentos, não, então não pode estar certo, gente. Não pode estar ok. Não vamos buscar a dor, vamos buscar a felicidade, o bem-estar, a alegria, vamos buscar isso. Se por acaso sentimos dor, vamos pensar, o que eu estou fazendo errado? Se estiver doendo, seja no corpo, na matéria, no espírito, é porque tem alguma coisa em relação às leis de Deus que a gente não está fazendo corretamente. O dever é o mais belo ator da razão. Escovar dente. Começa de forma disciplinada, pela razão, até um dia ser espontâneo. Sobre a virtude, tem uma frase na Agenda Cristã, um livrinho que todo mundo conhece, que eu acho maravilhosa, que diz o seguinte: que a virtude não é uma força que fala, e sim um poder que irradia. Quem é virtuoso, ele não fica falando das virtudes, ele nem sabe que é virtuoso. A pessoa que tem determinada virtude, ela não divulga com as palavras. As pessoas percebem a virtude daquela pessoa pela maneira como ela age, ou, às vezes, pela maneira como ela não age. O silêncio é, às vezes, extremamente virtuoso. E como é difícil a gente ficar quieto, né? Como é difícil fazer silêncio em determinados momentos da vida da gente. Mas ele é extremamente necessário. Haja aquela aguinha, né? Lembra do André Luiz, do nosso lar? Que ele botava e não põe água na boca e não engole. Fica com a água na boca para fazer silêncio. Quem é virtuoso é caridoso, é trabalhador, é sóbrio, é modesto. Sobre os superiores e inferiores, isso é um manual de como a gente deve se comportar nas nossas relações sociais. Tá? Tem aqui no capítulo 17. Como é que eu devo me comportar na condição de chefe, de patrão, de empregado, de subordinado? Como eu devo me comportar em todas as relações da minha vida? E a palavra fundamental para que essas relações possam acontecer de forma saudável e feliz, a palavra ideal seria amor. Mas se não der para fazer amor, pelo menos respeita. Lembra daquela poesia Brown Bessa sobre igualdade? Respeito. Só respeitar. Só tratar os outros da maneira como a gente gostaria de ser tratado, em qualquer posição que a gente se encontre. Sobre o homem no mundo. O homem no mundo, essa pergunta lá: devemos nos isolar na sociedade, viver somente em oração, nos afastando das realidades do dia a dia? Será que é isso que propõe Jesus? A gente se isolar? Não, a maneira de eu encontrar a purificação, eu vou para o mosteiro, vou para lá, vou me isolar, vou para o centro espírita, vou ficar lá o resto da minha existência. Não é, né, gente? Não é isso. Sabe por quê? Porque Deus fez a alegria, a felicidade, que eu vou confessar para a gente, tudo isso que você fala aqui, o nosso propósito, para mim, é felicidade, tá? A gente aprende na doutrina que nós fomos criados simples e ignorantes, com o propósito de evoluir. Sim, mas evoluir para quê? Eu pergunto, para quê? Eu pergunto muito por quê, para quê. Eu sou chato, às vezes, perguntando para mim mesmo e para os outros. E eu acho que a gente foi criado, no fundo, para ser feliz, gente. Esse é o nosso propósito. Para sermos felizes, para sentir aquele quentinho no peito, aquele bem-estar, aquela alegria, aquela sensação assim de Manuel, da mãe do Chico. E o Chico, né? Nunca teve tempo ruim, né? A gente foi criado para ser aquilo, gente. Para ser Jesus. Assim, ó, de boa. Não tem tempo ruim, não tem nada que tire a nossa paz, nosso ser. Só que Deus é tão... nossa, não dá nem... Que a maneira de ser feliz, a sacada de Deus é tão interessante que a forma da gente atingir esse resultado, esse propósito, é fantástica, porque ele fez assim, a felicidade, ela
ela é uma coisa que está na nossa mão. Deus fez isso de tal forma que eu não dependo assim, é uma decisão minha, de não cometer mais conformidade, de trabalhar a minha reforma íntima, de entender, procurar entender o universo, como as coisas funcionam, como as pessoas se relacionam. Ninguém pode fazer isso comigo. Só que ao mesmo tempo que é um processo individual, ninguém pode ser feliz por mim. É um processo que só acontece numa coletividade. Ninguém é feliz por ninguém, mas ninguém é feliz sozinho. Talvez as pessoas, com certeza, que a gente mais quer que sejam felizes, que a gente mais ama, de um modo geral, são os nossos filhos. A gente quer o melhor para os nossos filhos, mas a gente consegue fazer com que eles sejam felizes? Não adianta. Pode dar tudo para eles, como nossos pais de repente deram tudo para a gente, mas não é assim. A felicidade é uma escolha, a alegria é uma escolha, a paz é uma escolha. Tem gente que fala, como uma escolha? Se você pensar numa única encarnação, você não vai achar que é uma escolha. Mas a partir do momento que você olha o espírito imortal e você acredita no processo de reencarnações, aí você pode achar que é uma escolha. Você pode começar a entender e, de certa forma, concordar que a felicidade, a alegria, a paz seja uma escolha. Só que é uma escolha que se faz em grupo. A felicidade é um processo individual. Ninguém é feliz por ninguém. Mas que só acontece em uma coletividade. Porque ninguém é feliz sozinho. Sobre o cuidado do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na tortura do corpo? Não, graças a Deus. Vamos parar com isso. A gente não tem que se martirizar, não tem que procurar sofrimento, não tem que botar dentro na tomada, não tem que fazer nada disso, gente. Não precisa. Vamos tentar cuidar do corpo da melhor forma possível, entendendo que ele é uma ferramenta, é uma forma do Espírito se manifestar. O Espírito sozinho, ele não consegue se manifestar. Ele precisa do que? Do perispírito, da matéria. Perispírito também é matéria, só que num outro estado, numa outra dimensão, mas é matéria também. Lembra? 3 coisas no universo: Deus, Espírito e matéria. Para o Espírito se manifestar, ele precisa da matéria. Por si só não dá. Foi assim que Deus arrumou a forma da gente interagir. Então vamos cuidar da matéria que Deus deu para a gente. Não há necessidade de sofrimento. Sede perfeitos, meu amigo, sede felizes, sede alegres, se abra para a vida, se permita. Nós fomos criados para isso. O nosso propósito, Deus nos criou para isso. A gente não entende nem direito o que é felicidade ainda. Eu acho que a gente vai aprender muito sobre essa palavrinha felicidade. Eu, pelo menos, o meu conceito de felicidade mudou muito a partir do momento que eu fui pai. Nossa, como muda. Ser pai, ser mãe, para mim, muda mais do que casar. A paternidade muda a vida da gente de uma maneira assim que impressionante. E com isso mudou o meu conceito de felicidade. E eu acredito que o meu conceito ainda vai mudar bastante ao longo do tempo, principalmente daqui a uns 500, 600 anos. Eu espero que mude. Significa que eu estou aprendendo. Mas ser perfeitos é um convite à felicidade. Pelo menos a felicidade que a gente conhece, que a gente pode ter, aquilo que é possível, que está dentro da nossa capacidade. E para isso, meus amigos, você já tem uma receitazinha. Jesus nos mostrou o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E tudo o que ele falou foi ratificado pela doutrina espírita. Foi confirmado pela doutrina espírita. Foi aprofundado pela doutrina espírita. Foi esclarecido pela doutrina.
Nós temos essa possibilidade de ter essa paz, essa tranquilidade, sem mágoa, sem ódio, sem raiva, sem rancor, sem ansiedade, sem depressão, vivendo o presente, nos confraternizando com o que nós temos, com as pessoas que estão à nossa volta, errando, pedindo desculpa, desculpando, vivendo intensamente, sempre tendo como modelo, como base, Jesus, esse nosso grande amigo, esse nosso grande irmão, que veio, que cuida de nós desde a formação da terra, que continua cuidando, porque Ele entende e Ele sabe que todos nós fomos criados para sermos muito felizes. Que a paz de Jesus seja uma realidade nas nossas vidas. Muito obrigado. Nós agradecemos a Alexandre. Engraçado que quem é da minha, eu acho que vocês estão aqui na minha turma do Evangelho aqui. Eu acho que tu não estava no dia, Luiz estava por aí. A gente estava conversando exatamente sobre isso. O que é que a gente está fazendo com isso tudo que a gente está recebendo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer diariamente. Não basta a gente vir aqui, é ótimo, é o primeiro passo, como ele falou, a gente já deu um passo. A gente está aqui, a gente está buscando. Mas não é só isso. Vamos pensar realmente o que a gente tem feito com tanto que a gente tem recebido, que essa casa nos dá, que essa doutrina nos dá. E que Jesus espera de nós tão pouco, né? Que a gente possa colocar isso tudo em prática, agir de uma outra forma, de uma forma muito melhor. Então, eu estava conversando com os meus alunos, que não são alunos, né? Meus companheiros de estudo, para que a gente possa refletir. E exatamente ele traz o Evangelho dizendo sobre a questão de ser perfeitos. Assim, é muito bom, muito bom. Muito obrigado. Chamar a Dani para fazer a nossa prece de encerramento. E depois nós temos 2 avisos para dar para vocês, antes da gente partir para a segunda parte da nossa. Assim, Senhor, aqui estamos agradecendo a oportunidade dessa tarde, desse estudo trazido pelo nosso amigo com tanto carinho, com tantas boas reflexões e com tanto amor. Que possamos levar essas reflexões conosco, observando o nosso dia a dia, observando o nosso estado íntimo e a nossa disposição em sermos felizes. Que possamos, a cada dia, ouvir mais a espiritualidade amiga, ouvir mais a nossa consciência e trabalharmos pela nossa melhora junto ao nosso próximo. Nos abençoe, abençoe os nossos lares, aqueles que estão em nossos corações e são motivo de preocupação, que possamos sair daqui melhores. Muito obrigada por tudo, fica conosco, que assim